it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. If you give it to me, I'll give it to you. And I know what you want, you know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. You know I got it. Bom dia. Depois de algum tempo planejando e descartando vários roteiros, eu finalmente decidi sobre o que ia ser esse primeiro vídeo. E olha só, vai ser um vídeo sobre o anime que considero o anime do ano. O nome do anime é Tokyo Revengers. E o anime tem uma pegada sobre viagem no tempo, meio Erased. E Erased é um dos meus animes preferidos. Então eu tô gostando muito de por onde tá indo esse anime. E eu maratonei basicamente todo o mangá em um dia. Não sei se maratonei é o termo certo, mas beleza. O anime se passa entre os anos de 2017 e 2005. Sendo que o anime começa em 2017, apresentando o protagonista. O protagonista é basicamente um inútil, um fracassado, e trabalha em uma loja de aluguel de discos. O nome dele é Hanagaki Takemichi. Ele tem 26 anos no presente. O anime começa mostrando ele deitado no sofá assistindo a televisão. E diga-se de passagem que a televisão é boa, o cara é pobre, mas tem a televisão boa. Queria que o Brasil fosse assim, mas porém não é. Enfim, na TV tá passando noticiário. Desculpa se eu estiver me enrolando, inclusive. A TV tá passando noticiário e o noticiário tá apresentando uma disputa entre gangues de Tóquio. E essa disputa envolvia a gangue Tokyo Manji. Dentro dessa disputa ocorreram duas mortes civis. Entre elas, Naoto e Hinata Tachibana. E a partir daí o protagonista se lembra que essa Hinata Tachibana foi namorada dele durante o ensino fundamental. Mesmo ele tendo ficado muito abalado e se lembrando de tudo que aconteceu no ensino fundamental, onde ele era um delinquente, ele vai mesmo pro trabalho e foda-se. Ele simplesmente vai pro trabalho. Na volta do trabalho pra casa, ele é jogado dos trilhos de um trem. Ele é jogado nos trilhos de um trem-bala. E é aí que começa realmente o anime. Que realmente começa o anime. Após o incidente do trem-bala, ele é mandado pro ano de 2005, onde ele tá com um grupinho de amigos dele, que eram todos delinquentes. E entre eles eu só me lembro de um, e nem pelo nome é só pelo apelido. O apelido dele é Akun, mas foi traduzido para Aquinho. Ele é o melhor amigo do Takemichi, é o que aparenta ser, pelo menos, com essas cenas que já estão no anime e outras que ainda vão aparecer. Eles estão indo para uma briga, estão indo brigar em outra escola. E no meio dessa conversa de briga e tal, o Takemichi se lembra que nesse momento eles estão indo brigar, mas não aparecem as pessoas que eles iam brigar, eles aparecem... Sabe quem aparece? As pessoas do terceiro ano do ensino médio daquela escola. Eles apanham muito, e muito mesmo. O líder desses delinquentes daquela escola se chama Tomasa, e ele é um dos membros da gangue Tokyo Manji. E o Takemichi, depois da briga, ele acaba se lembrando da Tachibana, da Hinata Tachibana. E ele acaba indo parar no apartamento dela. Ele só sai andando e quando ele percebe ele já tá lá. Pelo menos é o que pareceu pra mim. Enfim, ele vai lá falar com a Tachibana e ela aparece. No que ela aparece, ele já começa a chorar. E eles começam a conversar. Eu não vou entrar em detalhes na conversa, porque eu entraria. O máximo que eu vou dizer é que toda a cena entre esses dois é bastante fofa, é muito bom de assistir. Enfim, ele finalmente desce
lá da casa da Tachibana, que ele nem entrou, ele só ficou lá na porta. E quando ele desce, ele vai pra um parquinho, vai pra um playground daqueles de terra que tem um escorregador, uma gangorra. E ele vê uns caras mais velhos fazendo meio que um bullying com um garoto mais novo. Ele vai lá e desce a porrada nesses caras mais velhos. Ele não é tão fraco quanto a gente pensa, mas ele ainda é. E ele ajuda o garoto, que a gente descobre que é irmão da Tachibana, se chama Naoto Tachibana. O Takemichi acaba desabafando com o Naoto sobre a viagem no tempo e etc. E o Naoto, por algum motivo, acredita. Ele acredita. E o Takemichi, ele fala: olha, por favor, proteja sua irmã no dia tal do tal. E eles apertam a mão. E nisso que eles dão esse aperto de mão, eles voltam pro futuro. Ele volta pro futuro. Ao voltar pro futuro, ele acorda no quarto do Naoto, que já acorda falando muita coisa ao mesmo tempo. Ele acorda chegando falando sobre viagem no tempo e falando sobre... Ele fala sobre o passado, que ele só sobreviveu ao ataque da Toman porque o Takemichi falou pra ele no passado. Ele também explica que foi ele que salvou o Takemichi dos trilhos do trem. E daí que vem a parte mais importante. Fala pro Takemichi que eles têm que arranjar, que ele tem que arranjar um jeito de voltar pro passado de novo, pra impedir que os dois líderes da Toman se conheçam. O nome deles, o nome do primeiro, Sanomanjiro, e o nome do segundo, Isaki Teta. Infelizmente o nome do cara é Teta. Depois disso eles descobrem o gatilho do aperto de mão com base no que o Takemichi falou sobre o passado. Eles descobrem que o gatilho para o Takemichi voltar para o passado e para o futuro é um aperto de mão dele com o Naoto. E eles apertam a mão já imediatamente para voltarem logo sem conversinha. Eu tô falando do plural, mas só que volta é o Takemichi. Meu Deus, o carro do ovo, vou pausar agora. Pausar a gravação. O carro da ótica passando, meu Deus. O Takemichi já volta pro passado e ele tá numa situação meio estranha. Volta na situação, pior situação possível. Ele tá no começo de uma luta, um clube de luta. Ele fica meio aéreo, fica pensando o que tá acontecendo aqui. Tem uma plateia enorme assistindo, incluindo o Kiyomasa. E ele basicamente vai pegar o celular pra saber a data. Pra saber a data e etc. E na hora que ele pega o celular, ele só cai com um soco. Ele literalmente só cai com um soco. E quando ele acorda, ele apanha pro Kiyomasa. Parece quando você vai brigar na rua e você chega em casa machucado e sua mãe te bate porque tu tá machucado. É basicamente isso, só que um pouco pior. Depois de apanhar, o Takemichi ainda pergunta sobre o Sanomanjiro e o Kizaki. Eu não vou falar o segundo nome porque eu vou rir muito se eu ficar falando. O Kiyomasa tem uma reação bem inesperada. Ele olha muito puto pro Takemichi e fala: Sanomanjiro, nunca mais repita esse nome em minha frente. Ele fala isso. E pega um bastão de beisebol, um taco de beisebol e começa a bater no Takemichi muito forte. Depois do Takemichi quase morrer, corta para outro dia. Tem uma cena dele voltando para casa, etc. Mas por base corta para outro dia, eu vou resumir isso. E eles ficam preocupados porque o próximo a lutar é um dos amigos do Takemichi, que ele é bem fraco, ele não sabe brigar. E fica naquela: se eu pudesse, eu brigava no seu lugar. E fica nessa enrolaçãozinha assim. Mas ninguém vai. Falando, e os que mandam mensagem tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui e agora eu vou falar a verdade. Enfim, finalmente chega a hora dessa luta. Os dois lutadores, o moleque, amigo do Takemichi, e o outro lutador, eles se posicionam. E na hora que a luta vai começar, o Takemichi chega e interrompe a luta nessa cena maravilhosa.
清正先輩。タイマン買ってくれよ。 E o episódio acaba. Come on now. Enfim, o vídeo termina por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Não sei quando sair o próximo vídeo, provavelmente na próxima semana. Vou ter que escrever mais roteiro ainda, trabalhar mais coisa. Mas realmente obrigado para quem ficou até aqui. Enfim, tchau.